Vamos abrir a palavra do Senhor, irmão, nessa noite. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Vamos poder assentar nessa noite. Nós lemos, meus amados irmãos, um texto nessa noite que de uma forma básica fala sobre a salvação do homem. Uma salvação que não faz acepção de pessoas e que de um modo geral faz o homem mudar a sua vida, e além de ter a sua vida mudada por aquilo que Jesus pode fazer, realizando na cruz do Calvário, essa salvação nos faz também ansiar a volta, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, antes que nós possamos dar mais detalhes, ou pelo menos tentar meditar mais sobre estas questões acerca de nossa salvação, nós que conhecemos a Deus, nós que temos uma experiência de salvação em Cristo Jesus, nós cremos, irmãos, num Deus que é santo, num Deus que é onipresente, num Deus que é onisciente, um Deus que de um modo geral é um Deus que reina sobre tudo. É o Deus que criou todas as coisas, que fez tudo, tudo que existe está no seu domínio. Tudo que há, tudo que veio a existir, Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas o fato, irmãos, de nós crermos num Deus assim, que é soberano, que reina sobre tudo e sobre todos, entra em conflito com a vontade humana, entra em conflito com os desejos e vontades que o homem tem de fazer, ou pelo menos deseja fazer, os desejos, as vontades do seu coração. E isso acontece porque se Deus, Ele é soberano e reina sobre tudo o que existe, é certo, irmãos, que Ele reina também sobre toda a sua criação, sobre as coisas materiais, sobre as coisas espirituais. De um modo geral, Deus, que é soberano, Ele instituiu princípios. Princípios estes em relação ao mundo físico, em relação ao mundo espiritual, em relação à moral. De tal forma que, muitas vezes, que o homem tentar usar a sua liberdade, seu desejo,
sua vontade, sempre, irmãos, entrará em colisão com aquilo que Deus estabeleceu. Porque a vontade do homem é uma vontade que caminha contrariamente à vontade de Deus. Porque se Deus estabeleceu esses princípios, esses valores morais, como o homem está caído em pecado, sua tendência por estar no pecado sempre chocará, como eu disse aqui, entrará em colisão com a vontade de Deus. E isso, meus amados irmãos, produzirá no homem um sentimento de insatisfação, um sentimento de culpa, porque Deus não deu a sua lei moral não apenas ao povo hebreu, aos israelitas, aos judeus, a lei escrita através de Moisés. Como nós sabemos em Romanos 2, do versículo 14 ao 16, vai falar também que existe uma lei moral escrita no coração do homem. Independente dele ser judeu ou de outra nação, todo homem, irmãos, tem em si impregnado essa lei escrita no seu coração. E como Deus é dono de tudo, soberano sobre todas as coisas, inclusive princípios morais, como o homem caiu em pecado, a sua vontade sempre se chocará contra a vontade de Deus. De tal forma, irmãos, que isso produzirá no homem esse sentimento de insatisfação, como eu falei, um sentimento de angústia, um sentimento de culpa, a qual o homem não quer aceitar. Aliás, na época em que nós vivemos, esse sentimento de culpa, de infelicidade, que alguma coisa está errado no coração do homem, é um sentimento, irmãos, que é reprovado por muitos, principalmente da área da psicologia. Quando você vai fazer uma sessão, você é incentivado muitas vezes a não aceitar esse sentimento de culpa. Algo deve estar errado. Esse sentimento de culpa é algo que prejudica o temperamento do homem, o desenvolvimento do homem. O certo, dizem eles, é que não deve haver esse sentimento de culpa. É algo que paralisa, que prejudica o desenvolvimento da personalidade humana. Mas esse sentimento, irmãos, está no coração de todos os homens, porque todos pecaram. E todos, irmãos, querem fazer suas próprias vontades, como diz Paulo, a vontade dos seus próprios pensamentos, seus desejos, como diz lá em Efésios 2. E aí, meus amados irmãos, o homem é aconselhado muitas vezes a tentar encontrar alguma solução para este sentimento de peso, de angústia, de vazio no seu coração. E muitas vezes o conselho, às vezes, que o homem toma, ou que o homem segue, muitas vezes, às vezes, é um sentimento, irmãos, radical. Quer saber? Não quer mais que a sua consciência pese por causa do pecado. Anule Deus. Comece a acreditar que Deus não existe, Deus não é real. Porque o problema da culpa, o problema desse sentimento, dessa infelicidade, é porque quando nós vamos fazer alguma coisa, algo no nosso interior nos acusa, nos condena. Mas se Deus não existir, não há certo e nem errado. Se Deus não existir, não há céu e nem inferno. Se Deus não existir,
então não haverá mais culpa. O homem poderá fazer o que ele quiser, usar a sua liberdade plena e total, de forma absoluta. Mas enquanto você acreditar que Deus existe, que Deus é real, não há como você viver a sua vida numa liberdade plena e absoluta para fazer o que seu coração deseja, seja o que for. E aí, meus amados irmãos, de forma radical, muitos tentam fazer isso. Deus não existe. Muitos se tornam ateus, anulam Deus da existência, anulam Deus da realidade. Mas, irmãos, isso é um caminho difícil, porque antes que o ateu possa dizer, como nós sabemos, que Deus não existe, deve haver nele primeiro uma luta entre sua mente, a sua razão e o seu coração. Como diz o Salmo 14, o louco diz ao seu coração: Deus não existe. Mas aí o seu coração está confirmando a existência de Deus. Há uma luta interior, a sua razão, a sua mente dizendo: Deus não existe, Deus não existe, e o seu coração dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe. É um caminho difícil para o homem. Talvez seria mais fácil para muitos irmãos realmente anular a existência de Deus. E assim, se não há mais julgamento, não há mais céu, não há mais inferno, o homem poderia estar livre para fazer o que quiser, o que lhe desse na telha. Mas, meus amados irmãos, não há como fugir dessa verdade, desta realidade, porque nós não conseguimos anular Deus. Deus, irmãos, enche céus e enche terra. Houve, irmãos, a cidade a qual o apóstolo Paulo esteve para pregar o evangelho. E nessa cidade, irmãos, era uma cidade sortida de religiões, de pensamentos, de filosofias. Mas nessa cidade, irmãos, o que prevalecia era um espírito de razão, era um espírito de religiosidade, de religião, de templos. E Paulo, ao chegar naquela cidade, Paulo se sentiu, irmão, incomodado ao ver aquela cidade tão entregue à idolatria, a cidade de Atenas. Uma cidade, irmãos, que poderia, de um modo geral, uma cidade histórica, descartar a divindade, porque era conhecida, irmãos, pela cidade da democracia. Mas por mais que houvesse, irmãos, a razão, por mais que houvesse a filosofia, por mais que houvesse, meus amados irmãos, os argumentos formados pelos filósofos gregos, a religiosidade, irmãos, estava presente naquele lugar e era forte, porque não há como o homem negar, irmãos, a ideia, a existência, que existe um Deus, que deve ser adorado, que deve, irmãos, ser cultuado, que deve ser temido entre todos os povos. Vejamos o que diz a Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Em Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 16. Isto prova, meus amados irmãos, ainda mais como o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Atos 17, a partir do versículo de número 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Agora vejamos quem estava lá, versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam.
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros parece que é pregador de Deus estranhos, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. Note, irmão, Paulo chega naquela cidade. A cidade era uma cidade da filosofia, da razão, dos estoicos, dos epicureus, mas tinha lá judeu e tinha muito religioso, porque era uma cidade, irmãos, que acreditava na divindade. Mas Paulo, irmão, chegando naquela cidade, ele viu, meus irmãos, que apesar de haver tanta religião, de haver, irmãos, tantos templos, meus irmãos, o verdadeiro Deus não era adorado, o verdadeiro Deus não era glorificado, o verdadeiro Deus, irmãos, não era servido, não era, irmãos, reconhecido. E o apóstolo Paulo aproveita aquela oportunidade para pregar, irmãos, um evangelho, pregar sobre Jesus e a ressurreição, porque lá ele viu um ponto de contato. Havia ali um altar oferecido, irmãos, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele começou, irmãos, a dizer para eles que aquele lá, irmãos, é o que mostrava, o que simbolizava, que deveria ser adorado, que deveria ser reconhecido. Mas apesar de tanta religiosidade, aquele Deus não era adorado. Portanto, meus amados irmãos, isso é um fato, de forma radical. Negue Deus, negue sua existência, e o problema vai estar resolvido. Mas existem outras maneiras que o homem faz, e essa é muito comum em nossos dias. Os homens pegam aquilo que Deus é. Deus tem os seus atributos. Deus é santo, Deus é justo, Deus é imutável, Deus é amor, Deus é justiça. E a humanidade, irmãos, aprendeu a despir Deus dos seus atributos. Deus deixa de ser justiça, Deus deixa de ser santidade. E aí Deus, segundo, irmãos, a concepção do homem, Deus passa apenas a ser amor. Deus não é santo, Deus não é justo, Deus não condena, Deus não traz juízo, porque Deus é amor. De todos os atributos, irmãos, que Deus tem em si, todos eles são anulados. Mas aí apenas deixam apenas um atributo para Deus, que é o atributo de amor. Deus não julgará, Deus ama todos os homens, Deus aceitará do jeito que eu sou, Deus aceitará a minha vida, porque Deus é amor. Mas mesmo deixando, irmãos, esse atributo de amor e anulando todos os demais, não é o amor nem o que Deus é, porque Deus é amor. Mas não é o amor que Deus é. É um amor, irmãos, emocional, um amor sentimental, um amor humano. Não é o amor, irmãos, que Deus realmente é. Não é o amor espiritual, o amor elevado. Não é o amor ágape, que ama sem interesse, que ama sem pecado. É um amor carnal, é um amor sentimental, é um amor humano, desfigurado daquilo que Deus é. E é justamente esse sentimento de amor, irmãos, que eles colocam em Deus. E assim o homem, irmãos, tem tentado anular o sentimento de culpa que há no seu coração. Mas no texto que nós lemos, meus amados irmãos, nós vamos perceber que nada que o homem possa fazer vai anular, irmãos, esse sentimento de culpa, de angústia, de infelicidade que há no coração do homem. Porque a única coisa, irmãos, que pode solucionar, resolver, irmãos, o problema em relação ao homem, não é o que ele pode fazer, mas é o que Deus pode fazer por ele.
Não é, irmãos, anulando Deus que o homem vai resolver o seu problema. O que vai, irmãos, fazer com que o homem resolva o seu problema é anulando o homem velho para surgir um homem novo em Cristo Jesus. Não é, irmão, descaracterizando, meu irmão, Deus, que o homem vai resolver o seu problema. É o homem, irmão, sendo transformado em uma nova criatura, morrendo de novo e renascendo para uma nova vida. É assim, irmãos, que o homem resolve o seu problema. Não é ele que resolve, é Deus que resolve para ele. Por isso, meus amados irmãos, Deus é que age em favor do homem. Isso, irmãos, é conhecido, como diz aqui o texto, a graça de Deus. Ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é Deus agindo em favor do homem. É Deus, irmãos, ter planejado desde a fundação do mundo solucionar o problema do homem. Porque, meus amados irmãos, Deus, desde a fundação do mundo, planejou isso, trazer salvação, trazer graça. E o que a lei de Deus exigia, para exigir a justiça do homem, o homem não consegue, irmãos, oferecer a Deus, porque o homem não teme mais justiça, não valoriza mais a justiça, a sua justiça é insuficiente. Como diz Jeremias, as obras dos homens, a justiça dos homens são como trapo de imundícia. Mas não é, irmãos, a lei exigindo a justiça do homem, mas é a graça de Deus oferecendo a justiça de Deus em Cristo Jesus. Note, o homem não pode oferecer justiça para Deus, mas é Deus, irmãos, que oferece justiça para o homem. A lei exige justiça que o homem não pode ofertar a Deus, mas é Deus que oferece justiça para o homem, através de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23. Romanos 3, a partir do versículo de número 23, diz assim: porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Donde logo está a vanglória, excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, não é a justiça do homem, é a justiça de Deus que é oferecida para o homem em Cristo Jesus. Como diz aqui, meus amados irmãos, a palavra, e essa justiça, ela foi oferecida, meus amados irmãos, por Deus, planejada por Deus desde o começo dos tempos, antes da fundação do mundo. Deus oferece, mas, meus amados irmãos, quem consuma isso é Cristo Jesus. Como dizem, irmãos, a formulação da Trindade: um planeja, meus irmãos, outro executa, mas o Espírito Santo aplica os resultados. Deus planejou, mas foi Jesus que veio fazer a obra
obra. Foi Jesus que desceu do céu, foi Jesus que veio morrer em nosso lugar, foi Jesus que se deu, foi Jesus que se doou, foi Jesus, irmãos, que foi o sacrifício vicário, foi Jesus que se deu em nosso lugar, como diz Pedro, foi Jesus, irmãos, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, foi Jesus que deu a sua vida, foi Jesus que disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi Jesus, irmãos, que executou o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Foi Jesus que se deu para salvar a humanidade. Por isso aqui diz em Tito, leamos novamente, Tito 2, porque a graça, versículo 11, porque a graça salvadora é de Deus, a salvação é de Deus, a graça salvadora é de Deus, o Pai planejou, se há manifestado a todos os homens, ensinando que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Foi Ele, irmãos, que se deu por nós, como diz aqui o apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, ele fala da graça de Deus, a graça salvadora. Deus agiu em favor do homem para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus agiu, Deus se movimentou. O amor de Deus é ativo. O amor de Deus, irmãos, age. O amor do homem quer ser enriquecido. No amor de Deus, é Deus quem enriquece. No amor do homem, é o homem que quer ser amado. No amor de Deus, irmãos, é Deus que se doa. O objeto do amor de Deus, irmãos, é agir, é fazer. E Ele consumou, Ele agiu, Ele foi atrás, Ele buscou. Mas Paulo fala desta graça salvadora. Por mais que eu tenha falado, irmãos, até esse presente momento, sobre uma questão de salvação, Paulo é o apóstolo que valoriza a graça de Deus. Porque Paulo sabe que o segredo da sua vida, ter sido bem sucedida em servir a Deus, foi a graça de Deus em sua vida. E Paulo, irmãos, quer destacar que essa graça da salvação, ela não é apenas para a salvação, ela é também para a obediência a Deus, ela é para a santificação, ela é um mover em direção a Deus, ela é uma força que o homem deve se apossar em direção a Deus. É uma graça que lhe dá capacidade de vencer o pecado, de agir para a obediência, de agir para a santificação. Por isso aqui ele vai falar de uma graça que ensina. É o versículo 12. 2:12 diz: ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. A graça de Deus, ela não deve ser, meu amado irmão, renunciada. O que deve ser renunciado é a impiedade. O que deve ser renunciado é o pecado, é a carne, é a concupiscência que deve ser renunciado, não a graça de Deus, porque Paulo está dizendo que essa graça é justamente ela que capacita, que ensina. Por isso, irmãos, Paulo é conhecido, irmãos, como o apóstolo que teve sucesso. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, no versículo 7 em diante, irmãos, que ele trabalhou muito mais do que todos os
apóstolos que a graça de Deus para com a sua vida, ela não foi vã, porém não foi ele que trabalhou, mas a graça de Deus que estava com ele. Paulo é conhecido, irmãos, como o apóstolo da graça, porque foi ele que disse: porque pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, e não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo disse: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi o apóstolo Paulo, irmãos, que disse que se é pela lei, então não é pela graça, mas se é pela graça, então não é pela lei. Foi o apóstolo Paulo, irmãos, que disse que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo disse a Tito em 2:1, Timóteo, fortifica-te na graça, na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, era o apóstolo da graça. Se é de graça que o apóstolo Paulo gostava, irmão, então graça que Deus ia dar para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Por isso, irmãos, Paulo, ele teve uma carreira. Ele pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque ele se apropriou dessa graça. Mas quando nós desconsideramos a graça, renunciamos à graça por causa das coisas que esse mundo oferece, ou pelo menos, irmãos, ao renunciar à graça, consequentemente, meus irmãos, ficamos fracos. Consequentemente, irmãos, ficamos indefesos. Porque essa graça, ela não é para ir embora, ela não é para a salvação apenas, ela é para te levar até a eternidade em Cristo Jesus, e até o arrebatamento. Porque diz aqui: aguardando a bem-aventurada esperança. Ou seja, a graça de Deus tem que estar contigo até o arrebatamento da igreja. Mas quando nós renunciamos ela, nós ficamos vulneráveis, irmãos. A quê, pastor? O versículo aqui vai dizer, o versículo de número 12 vai dizer: ensinando que, nos renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. Ali era o século do apóstolo Paulo, agora aqui é o nosso. Mas, quem vai dizer aqui? Que deixamos de viver uma vida sóbria, deixamos de viver uma vida justa, deixamos de viver uma vida de piedade. A graça de Deus nos ensina a abandonar as coisas erradas, para que possamos ter uma vida sensata, uma vida sóbria, uma vida de piedade. E parece, irmão, se confirmar o que o bom Tomás pregou na tarde. Porque quando o homem, irmãos, abandona esta graça, o crente, irmãos, ou o cristão, ele fica desprovido, irmãos, de discernimento espiritual. Ele perde a sobriedade, ele não tem mais discernimento do que é certo e errado, o que causa escândalo, o que não causa escândalo. Ele não seguia mais pela palavra, pelos princípios cristãos. Ele perde, irmãos, até o bom senso. Ele não consegue discernir, irmãos, se uma coisa vai causar escândalo ou não vai causar o escândalo, porque ele se tornou, irmão, sem discernimento. Ele deixou de amadurecer, porque abandonou a graça de Deus.
Deixa de praticar a justiça. Deixa de ter, irmãos, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. A palavra, a oração, a intimidade com Deus não lhe encantam mais, porque abandonou essa vida de piedade. Os valores do mundo, as conquistas terrenas, as buscas por um status social, uma vida financeira melhor, tomaram espaço, irmãos, da vida de piedade, de oração, de comunhão, de leitura. A palavra de Deus, ele perde o discernimento, ele perde tudo, ele deixou de ser ornamento para Deus. Porque uma vida, irmãos, sensata, sóbria, justa, de obediência, de oração, de piedade, irmãos, é ornamento, irmãos, para Deus e para este mundo. Vejamos aí o que diz o versículo de número 10, diz assim, 2:10: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. O crente, irmãos, é ornamento. Mas se o povo de Deus abandonou essa graça, perdeu, meus amados irmãos, a sensatez, a sobriedade, a justiça, a piedade, irmãos, vai ser um povo que vai ser como Israel, vai ser um povo de infidelidade, vai ser um povo que não mais teme, vai ser um povo que não tem mais princípio, vai ser um povo que não mais se humilha perante o Senhor, vai ser um povo que não mais obedece a Deus, vai ser um povo, irmãos, que vai ser como o povo de Israel no Antigo Testamento, que caminhou, irmãos, 40 anos no deserto, para entrar na terra prometida, e quem entrou foi os filhos, porque era um povo teimoso, que desobedecia a Deus, era um povo infiel, que murmurava, era um povo imaturo, que não amadureceu. Canaã era bem pertinho, demorou 40 anos, irmãos, talvez levasse meses, mas porque foi um povo imaturo, não entrou na terra prometida, porque foi imaturo, deixou de aprender, irmãos, com a graça de Deus. Por isso o versículo 14 vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você não é qualquer coisa, você é especial. Você deve ser zeloso e você deve ser de boas obras. Por isso aqui no capítulo 2, irmão, note o que Paulo vai dizer. Ele vai falar, irmãos, sobre os jovens, ele vai falar sobre os velhos, ele vai falar sobre as mulheres idosas, ele vai falar, irmãos, sobre as mulheres mais novas, ele vai falar sobre os empregados, ele vai falar que aquele que entregou a vida a Jesus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Vejamos aí, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas sejam semelhantes. As mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que estime as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente
semelhantemente jovens que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, a doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de que dizer de vós. Exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo em agrado e não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Pastor, para quem é isso? É para você. Pastor, mas eu sou idoso. É para você mesmo. Pastor, para quem é isso? Pastor, eu sou jovem. É para você também. Pastor, mas eu sou uma viúva. É para você também. Pastor, eu sou viúvo. É para você também. Note, meus amados irmãos, ele alcança toda a igreja para dizer que eu e que você somos ornamentos do Senhor para este mundo, com as nossas boas obras, com a nossa sobriedade, com a nossa justiça, com a nossa piedade, porque somos povo seu, zeloso e de boas obras. O apóstolo Paulo, irmão, soube aproveitar a esta graça. Será, irmãos, que essa cristandade é um povo sóbrio? Será que essa cristandade de hoje é uma cristandade de piedade, que ora, que clama, que teme, que é fiel ao Senhor, à sua doutrina, aos seus ensinamentos? Portanto, irmãos, a graça de Deus é essencial na nossa vida. Por isso aqui eu repito, Paulo diz a Timóteo 2:1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas Deus não apenas nos deu graça, irmãos, Ele também nos deu o seu Espírito. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 5. Versículo de número 16. Gálatas 5:16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo de número 25 diz: e se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Paulo não nos oferece apenas a graça. Ele diz que se nós andarmos no espírito, nós não cumpriremos os desejos da carne. Paulo diz que se nós recebemos o Espírito, se vivemos em espírito, nós temos que andar em espírito. E andar em espírito, ter o Espírito, viver o Espírito, meus irmãos, é ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmãos, nós conhecemos: é amor, é paz, é alegria, é temperança, é domínio próprio. São os 9, irmãos, o 9 fruto do Espírito. Como diz aqui, é fé, a bondade, longanimidade. Mas note, quem está em Cristo tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Cristo. E naturalmente, irmãos, é diferente de buscar os dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo você tem que pedir, você tem que buscar.
Mas o fruto do Espírito, irmão, é para quem é crente, já é para ter o fruto do Espírito, porque tem o Espírito Santo na sua vida. Então o crente, irmão, já tem esse amor. O crente em Jesus já é para ter esse amor aqui, que é o fruto do Espírito. É um amor, irmãos, como eu disse aqui no começo, é um amor ágape. É um amor profundo, é um amor espiritual, é um amor em Deus, é um amor de entrega, é um amor que renuncia. Como dizem irmãos Paulo em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse meus bens em favor dos pobres, ainda irmãos que eu desse meu corpo para ser queimado, eu seria como metal que soa, como sino que tine, mas se eu não tiver amor, de nada valerá. É um amor incondicional. Jesus disse: se vocês amam os irmãos, então você tem um amor. Vocês serão os meus discípulos se vocês amam os irmãos. Em 1 João 3:18 vai dizer, meus amados irmãos, que se nós amamos nossos irmãos, nós temos a vida eterna. É prova do novo nascimento, é prova do amor de Deus, é um amor que renuncia, é um amor, irmãos, que se entrega, é um amor, irmãos, que tem que ter, é um amor, irmãos, que não tem esse negócio de você decidir ter ou não ter, você tem que ter esse amor. Não é opção sua não ter esse amor tem que fluir de você, porque é um amor em espírito. Porque se vivemos em espírito, nós temos que andar no espírito. Nós falamos muito, irmãos, em igreja fria, igreja morna, aquela igreja é grande, aquela igreja é pequena, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, mas a questão é que nós deveríamos perguntar, mas nessa igreja, se é grande, se é pequena, se não é, nela tem amor ou não tem? Tem amor nela? É um amor, irmãos, sacrificial, que dá vida. É um amor, irmãos, que ama de forma profunda. É um amor, irmão, pela esposa. É um amor pelos filhos. É um amor, irmãos, pelos inimigos. É um amor, irmão, não apenas para aqueles que parecem conosco, que é mais fácil de amar. É um amor, irmão, também por aqueles que não se parecem conosco, que é mais difícil de amar. É um amor pelo inimigo. Este é o amor, irmãos, que a igreja tem que ter. Não, mas eu decidi que não vou amar a minha esposa. Você pode cantar, você pode pregar, você pode falar bonito, você pode falar bem, você pode ser carismático, você pode ser membro antigo da igreja, você pode fazer o que for, ser famoso, ter as costas quentes, como o pessoal diz por aí, mas se você não quer amar a sua esposa, você não tem o Espírito de Deus. Se não quer amar o marido, não tem. Se não quer amar o inimigo, se não quer amar a igreja, se não quer amar, irmãos, com esse amor que Deus colocou em nós, alguma coisa está errada. Porque é este amor que Deus está falando aqui. Você não tem escolha. Este é o amor bíblico, irmão. É fruto do Espírito Santo. Aqui é fruto do Espírito Santo. Este amor é um amor incondicional. Portanto, irmão, se eu estiver em Cristo, se eu estiver no Espírito, irmãos, este amor vai fluir de mim. Vai fluir de mim, eu vou amar tudo que Deus me dá. Esposa, filho, família, inimigo, o que for, o que vier pela frente, irmão, nós vamos amar. É este amor espiritual.
É esse amor que é o fruto do Espírito Santo. Tem muita coisa para falar aqui, não dá para falar sobre essas coisas. Tem a alegria, que é uma alegria, irmãos, independente das circunstâncias. Tem essa paz, que não é apenas a paz com Cristo, mas também, irmãos, é a paz de Deus. Não é apenas a paz com Deus, é também a paz de Deus. Independente do momento, nós temos não apenas a paz com Deus, mas a paz de Deus na nossa vida. É uma alegria incondicional, independente da circunstância. Tudo isso aqui, irmãos, é fruto. É o fruto do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, graça nos é oferecida. Deus deu o Espírito Santo em nossa vida para ter esse fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, irmãos, ele tem que se manifestar. Porque, irmãos, o problema às vezes não está no mundo que está lá fora. Às vezes é um mundo que está dentro de nós. Um barco, meus amados irmãos, enquanto ele estiver na água, ele não afunda. Se a água estiver dentro dele, ele afunda. Enquanto nós tivermos o Espírito, irmão, o negócio está bom. Mas se o mundo, irmão, estiver dentro de nós, o negócio dificulta. Nós temos que restaurar essa graça. E nós temos que viver nesse Espírito. E a única forma disso, irmãos, é olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Buscar Jesus, irmãos. Pastor, como é que eu faço para buscar Jesus de novo? Busque na palavra. Ele está na palavra. Ele vai se revelar na palavra. Os fariseus, irmãos, da época de Jesus, só tinham conhecimento da letra. Jesus olhou para ele e disse: vocês não leram o que disse Moisés? Que ofensa, irmão. Como é que aquele cabra lá, carpinteiro, chega para os fariseus, doutor da lei, e esse rapaz aqui, esse Jesus, vem até nós dizendo que ele tem que ler a lei. A gente é conhecedor da lei. Jesus olhou para ele e disse: se vocês conhecessem a lei, se vocês conhecessem Moisés, vocês iam ver que Moisés falou de mim, que Moisés falou ao meu respeito. É você procurar Jesus, é você procurar a palavra, irmãos, e encontrar Jesus na palavra, e encontrar Jesus nela. A palavra de Deus diz em Amós 8, versículo 10: vem dias, diz o Senhor, que haverá fome, que haverá sede, fome não de pão, sede não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Eu não sei, irmãos, como é que está teu coração, como é que está a tua vida, mas eu não quero que você tenha fome, eu não quero que você tenha sede. O psicólogo, o sociólogo, arrumou um jeitinho para os homens, irmãos, que estão sentindo a culpa do pecado. Negue a Deus, refaça a Deus, mas não sinta essa culpa. Esse problema não resolve, porque um dia Deus virá e julgará o homem pelo seu pecado, pela sua culpa. Mas o problema de Deus resolve. Arrependa-se do seu pecado. Esse é o remédio de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Humilhe-se perante Ele, como diz em Atos 17, 30 e 31. Deus ordena agora que todos em todo lugar se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus, que é o varão que Deus escolheu para que o homem seja perdoado.
A solução ainda é a mesma, irmão. É a humilhação, é o arrependimento. Mas você não pode ficar com fome e nem sede de ouvir as palavras do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.